Novamente nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu saúdo a cada um dos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradeço a Deus porque estamos juntos uma vez mais para estudar a sua Palavra e também agradeço a cada um de vocês que nos acompanham em qualquer lugar do mundo. Como eu disse ontem, são mais de 70 países que nós temos pessoas que nos acompanham no nosso canal Hora Tranquila. Mande-nos uma mensagem no canal Hora Tranquila dizendo ali nos comentários de onde é que você nos ouve. Nós já recebemos alguns, dizendo de onde é que estão nos ouvindo, de vários países, da Itália, também de Portugal. Nós temos pessoas na África, temos pessoas no Brasil, que é a maioria, não é? E que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos. Deus e Pai que estás nos céus, a nossa gratidão por este momento que vamos passar agora estudando a Tua Palavra, a nossa gratidão pelo dia de vida que estás nos concedendo e suplicamos uma vez mais a presença do Teu Espírito Santo conosco para entendermos a Tua Palavra. Nos dê a iluminação, o entendimento, porque o mesmo Espírito que inspirou as pessoas a escreverem a Tua Palavra é o que está conosco para nos dar o entendimento. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos finalizar o estudo que iniciamos no domingo e eu quero deixar aqui bem claro para os nossos amigos e irmãos que a missão evangélica ela não acontece por iniciativa de nenhum ser humano. A missão evangélica ela começa no chamado de Deus, no chamado do Espírito Santo àquele indivíduo, aquela pessoa que Deus escolhe para realizar o trabalho. Jesus mesmo ele deixou isso muito claro antes de ele voltar para os céus, quando ele estava ali com seus discípulos no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, verso 8. Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então a missão evangélica, a missão ser missionário, isso não acontece porque a pessoa decide querer ser missionário. É um chamado, mas só recebemos este chamado quando nós, diz aqui Jesus, invocarmos, buscarmos e recebermos o Espírito Santo, a unção. Seremos cheios do poder para realizar o trabalho, porque ser missionário, ser um pregador da palavra de Deus não é fácil. Tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus obstáculos, tem as suas provações, assim como nós já vimos esta semana o apóstolo Paulo e Barnabé. Paulo chegou a ser apedrejado e dado como morto e nesta primeira viagem missionária. E nós vamos ver ainda na segunda e terceira viagem missionária de Paulo o quanto ele sofreu por amor ao Evangelho. Mas não é porque ele quis ser missionário, é porque Deus o chamou. E João Marcos ele se ofereceu para ir com Barnabé e Paulo, mas na metade dessa primeira viagem missionária ele retornou para Jerusalém, porque não é fácil, amigos. Somente o poder de Deus para nos manter perseverantes neste ministério. Quando Deus chamou Abraão para deixar Ur e ir para uma terra, não foi porque Abraão quis ir, foi Deus que chamou. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, não foi porque Moisés escolheu, foi Deus que o chamou. Quando Josué dividiu o rio Jordão ao meio para que o povo passasse, não foi porque Josué quis, não, foi porque Deus mandou ele fazer aquilo. Nós encontramos também o profeta Isaías. Ele não escolheu a carreira de ser profeta, foi Deus que o chamou, e é tanto que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Vejam quanto padece um missionário, quanto padece um homem de Deus. Daniel, ele pôde ver através de visões, o futuro revelado nas profecias de Daniel. Não foi porque Daniel tinha um telescópio que ele pudesse ver, as profecias através de um telescópio, não, foi Deus que mostrou a Daniel. Esther, quando ela foi chamada para ser rainha, não foi ela que escolheu também ser rainha para livrar os judeus da morte, foi Deus que chamou Esther. Nós vemos quando Pedro foi chamado para deixar as redes, para seguir a Jesus,
Pedro não decidiu por conta própria deixar as redes, mas foi Jesus que o chamou. E Saulo, o exemplo que nós estamos estudando aqui em Atos, Saulo, ele se tornou o primeiro grande missionário do cristianismo, não foi porque ele quis ser um missionário, não foi por sua iniciativa, mas foi porque Deus o chamou. Em todos esses casos que nós citamos aqui, de Abraão, de Moisés, de Josué, Davi, Daniel, Esther, em todos esses casos, o Espírito Santo foi quem fez o chamado. E é possível que o Espírito Santo também esteja chamando você, meu amigo, meu irmão. É possível que nós estamos sendo chamados para uma obra, para uma missão. E se nós estamos sendo chamados, que nós possamos atender este chamado, mas sabendo que não será fácil. Nós enfrentaremos muitas lutas, muitas dificuldades. O caminho é difícil, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Nós vemos que, no estudo que fizemos esta semana, o apóstolo Paulo e Barnabé, em todos os esforços missionários que eles realizaram, eles procuraram seguir o exemplo de Cristo com sacrifício voluntário, com um trabalho fiel e também um trabalho ardoroso em prol das pessoas. Eles não estavam fazendo isso buscando atenção para eles. Eles não estavam buscando honras e glórias para si próprios, como muitos fazem hoje em muitas igrejas aí. Igrejas que nós vemos que são até parecendo palácios, e as pessoas buscam as glórias para si. Mas Deus vai cobrar dessas pessoas. Que nós tenhamos consciência de que precisamos primeiramente nos humilhar para que Deus possa nos exaltar. Vejam que o apóstolo Paulo e também Barnabé, eles eram atentos, eles eram zelosos, eles eram incansáveis e eles não consultavam as inclinações ou a comodidade individual, mas com uma ansiedade acompanhada de orações, de atividades incessantes, eles semeavam a semente da verdade. E com o semear da semente, os apóstolos então tinham muito cuidado em proporcionar a todos que tomavam posição ao lado do Evangelho de instruir as práticas de valor incalculável. Que nós possamos compreender que Deus, Ele quer e Ele pode nos usar a hora que Ele quiser. Basta que nós, assim como os primeiros cristãos lá em Antioquia oravam, jejuavam e impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e Deus o disse para aqueles cristãos que Deus os havia separado para uma grande missão. Diz aqui: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Que nós possamos entender que não é o nosso querer, mas é o querer de Deus que tem que se realizar em nossa vida como cristão. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos perdoe e que possamos receber a unção do Espírito Santo para este trabalho ao qual somos chamados a testemunhar de Jesus. Que todos tenham um bom dia, um feliz sábado, um bom domingo. Estaremos de volta no domingo com mais um estudo aqui no livro de Atos e nós vamos falar de um concílio que teve lá em Jerusalém. Está relatado aqui no livro de Atos e esperamos vocês a cada dia da próxima semana para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.